Olá, pessoal do Dominantes Online. Eu sou a professora Isa e hoje nós vamos fazer mais uma aula de matemática. O nosso tema de hoje será razão, proporção e escala. Então vamos lá falar um pouco sobre razão. A razão nada mais é que a comparação entre duas grandezas. E essa comparação, ela vai ser calculada através da divisão dos elementos que a gente está querendo comparar. Então, vamos fazer um exemplo. Olha, imagine um conjunto de frutas, em que temos morangos e bananas nesse conjunto. A razão entre essas frutas vai poder ser representada por, razão de M sobre B. Então, eu tenho a razão de morangos por bananas. Então, a razão, essa divisão, e que ela vai poder ser representada também em forma de fração. Então, a fração M dividido por B é a razão de morangos por bananas, tá? Então, assim que a gente vai falar. Então, leia-se que a razão vai ser o quociente, né? Entre M, que é o dividendo, e B, o divisor. Então, a razão entre M e B. Beleza? Então, pessoal, vamos fazer um exemplo para a gente conseguir entender melhor como que a razão vai poder ser utilizada na nossa prova. Então, é o seguinte, o exemplo é esse. Em uma sala, há 10 meninas e 5 meninos. Qual vai ser a razão de meninas e meninos? Então, temos que a razão que ele quer é de meninas por meninos. Então, meninas dividido por meninos. Logo, eu tenho que são 10 meninas e 5 meninos. Então, 10 dividido por 5 é 2. Então, eu tenho que meninas por meninos é igual a 2. Beleza? Então, assim a gente vai conseguir encontrar a razão entre os termos. Muitas questões, elas pedem exatamente isso. Qual é a razão de x por y? Então, você encontra quem é x, você encontra quem é y e divide um pelo outro, tá? Sempre tendo cuidado. De alguma coisa por outra. A por outra tem que ser a de baixo, né? A coisa por outra. Então, a coisa em cima e a outra embaixo, tá? Coisa por outra. Beleza? E aí, se a gente for ver aqui, a gente pode dizer que existem duas meninas para cada um menino em sala de aula. Através dessa razão, a gente pode tirar esta conclusão. Agora, a gente vai ver um pouco sobre proporção, né? A proporção é quando duas razões, elas possuem o mesmo valor, elas são ditas proporcionais. Então, A dividido por B é igual a C dividido por D. Então, A dividido por B e C dividido por D são razões proporcionais, tá? Então, além disso, a gente pode também fazer aquela questão da multiplicação cruzada. Então, eu tenho que A vezes T vai ser igual a B vezes C, né? Multiplicando cruzado aqui. Então, isso também pode ser alguma coisa que pode ajudar a gente na resolução do nosso exercício. Agora vamos ver um exercício para a gente ver a aplicação de proporção na prática, né? Então, o exercício diz o seguinte: a proporção entre as salas de aula sempre é a mesma, ou seja, eu tenho uma razão igual a outra. Em uma sala, há 10 meninas e 5 meninos. Em outra, há 15 meninos. E quantos meninos vão ter nessa sala? Então, montando, né, a gente tem o seguinte. Lembra aquela razãozinha que a gente fez antes, né? Meninas por meninos. Então, eu tenho 10 meninas e 5 meninos em uma sala. Na outra sala, eu tenho uma quantidade de meninas, que eu não sei, e uma quantidade de 15 meninos. Então, sempre arranjamos, a gente ajeita, né? Tem um arranjo da proporção com grandezas iguais. Então, meninas, 10, 15 meninos, 5 meninas. A gente sempre tem que trabalhar com a mesma grandeza nas razões.
Então, aqui, lembra que a gente fez aquela questão do multiplicar cruzado? A gente tem que 5 meninas, né? 5 vezes meninas, vai ser igual a 10 vezes 15. Então, ó, 5 dividido por 15, 3. Então, tem que meninas vão ser 10 vezes 30. Ou seja, tem 30 meninas na sala. Então, esse foi um exemplo prático para a gente ver como que a proporção é na prática, né? Então, sempre vai ter uma razão igual a outra, que a gente vai poder encontrar a grandeza que está faltando. E por último, a gente vai ver escala na sala, né? Escala, ela é uma aplicação da razão e ela é muito utilizada em mapas, em figuras, quando você quer reduzir ou ampliar alguma coisa. Então, um mapa mundi, né? Ele sempre, se você ver, ele vai ter sempre uma escalinha ali embaixo, sei lá, 1 centímetro é igual a 100 mil quilômetros, né? Então, essa é a escala daquele mapa. Então, ele vai indicar a razão entre o que está no papel e o que é o objeto na vida real, ou a figura do tamanho real, por aí vai. E a escala, ela vai sempre estar escrita desse formato aqui. Então, eu tenho, por exemplo, se isso daqui for 1 centímetro, então eu tenho que 1 centímetro de mapa é igual a 200 centímetros na realidade, né? O objeto original. E aí a gente pode ler 1 para 200. Então, são 1 centímetros para 200 centímetros, né? No caso, se fosse centímetros. E aí a gente tem que ter cuidado, porque as partes, elas sempre representam a mesma unidade. Só se tiver escrito ali, é um caso e uma exceção. Mas se não tiver escrito, a gente vai ter que usar sempre a mesma unidade. Então, 1 centímetro para 200 centímetros. 2 metros, 1 metro para cada 5 metros. Sempre a mesma unidade. A gente não pode confundir isso, porque senão o exercício vai sair errado. E aí, vamos ver um exemplo de escala para a gente entender melhor como que ela vai funcionar. Então, por exemplo, eu tenho um mapa que tem uma escala de 1 para 200. Isto quer dizer que 1 centímetro de mapa representa 200 centímetros da vida real. Ou seja, 2 metros, né? 200 centímetros, 2 metros. Se tivéssemos uma estrada que tem 80 metros de comprimento, ou seja, 8.000 centímetros, quantos centímetros teria no mapa? Então, aqui a gente precisa... Ele quer saber... ele quer que a gente utilize a escala que ele deu pra gente, né? Então, na escala, eu tenho que... São 1 centímetro de mapa para 200 centímetros de estrada real, né? Original. Então, ele tem um trecho que tem 80 metros. Isso que representa 8.000 centímetros. Então, ó, x centímetros de mapa equivale a 8.000 centímetros de estrada. Então, eu posso fazer regra de 3. Então, eu tenho que 200x vai ser igual a 1 vezes 8.000. Então, eu tenho que x, ó, se eu cortar os zerinhos, 2 zerinhos aqui, 2 zerinhos aqui, eu tenho que 2x é igual a 80. Então, x vai ser 80 dividido por 2, que é igual a 40 centímetros. Então, esse mapa, né, teria, então, 40 centímetros representando esses 80 metros de estrada. Beleza? Então, esse é um exemplo de escala. Escala sempre cai, pelo menos uma questãozinha tem uma escalinha lá na nossa prova. E é uma questão que a gente não pode errar, né? Pô, a gente vai errar em escala? Não, né? Escala é só fazer uma regrinha de 3 ali pra gente encontrar. Então, eu gosto do impossível porque lá é concorrência menor. Gente, não deixem ninguém deixar fazer com que você desacredite no seu sonho. Nada é impossível. A gente vai chegar lá com muito estudo e muita atenção nas nossas aulas fazendo os exercícios. É isso, muito obrigada pela atenção e bons estudos.